Tô aqui finalmente finalizando a primeira build. Todos os acertos feitos. Abri aqui só para revisar o drone, ver se está tudo certinho, bonitinho. Refazer os apertos de parafusos. O drone voou, está testado, 100% acertado. Eu estou usando aqui uma Stack F7 HD da T-Motor com ESC 55 amperes V2 da T-Motor também. Motores são um pouco grandes, são os 3008 de 1155 kV, também T-Motor. Hélices eu comecei testando com as 7040 da HQ. VTX é um GT Kit da Oxnail e eu substituí as antenas. As antenas originais, elas são bem curtinhas. São desse tamanho aqui as antenas originais. Eu substituí por essas antenas que também são da Caddx, só que ela faz para a Caddx Vista. E elas são mais longas. Como a polarização delas é a mesma, LHCP, funciona tranquilo aqui no GT Kit. Elas só são mais longas. Por quê? Com o drone indo, ficava totalmente desimpedido aqui a parte traseira. Mas com o drone vindo, com as antenas pequenas, elas ficavam totalmente obstruídas pela bateria. E aí eu não estava muito confiante. Então eu peguei antenas que, com o drone de frente pro óculos, ficassem totalmente livres, né? Dando aí uma segurança maior. Não sei se isso vai ter um efeito efetivo, mas é melhor prevenir do que remediar. Então o VTX é um módulo GT da Oxnail com um, entre aspas, upgrade de antena aqui, né? Não são antenas melhores, são antenas apenas maiores. São antenas da Caddx para Caddx Vista, as mais longas. GPS, eu estou usando um M10DQ da Gap, um GPS absurdo. Dentro do apartamento, esse GPS chegou a travar 11 satélites de dentro do apartamento. Assim, absurdo, trava satélite extremamente rápido. Você ligou o drone, ele já trava ali 3, 4 satélites de uma vez. Você espera alguns segundos, ele já está lá 10, 11, 12 satélites. Ele é muito, muito rápido. Excepcional esse GPS aqui da Gap. Receptor, eu estou usando, ele está escondido aqui, mas eu estou usando um receptor dual band da Gap também. Ele é 900 MHz e 2.4. Ele tinha duas antenas, mas o drone teve um crash e ele perdeu uma antena que estava nesse braço aqui. Eu fiz a compra, estou esperando chegar para poder colocar a outra antena aqui, para ficar com duas. A recepção de sinal com uma só é muito bom, é muito boa, mas eu quero ter duas antenas. Esse frame é legal porque ele tem um espaço aqui para a gente poder botar o capacitor. Então o capacitor ele fica aqui escondidinho e não ocupa espaço nem à frente e nem aqui onde vai ficar o VTX. Eu estou usando aqui também um buzzer, é um buzzer da Gap RC. De bateria, eu tenho duas opções aqui para poder usar nesse drone. Tenho essa bateria maior aqui, que é uma 6S 3300, é uma Gen Ace, e eu tenho baterias menores. Essas aqui são CNHL 6S também, 1300 mAh sem C de descarga. O drone não tem muita autonomia com essas baterias aqui, mas ele fica muito leve, extremamente ágil, porque esses motores são bem fortes para esse drone. Já com essa 6S maior aqui, ele fica mais lerdão, não tem tanta sobra de potência, mas com essa bateria aqui eu estou conseguindo tirar 12 minutos de voo. Então, na teoria, 6 minutos indo, 6 minutos vindo, né? Teoria porque tem vento e etc. Mas, na teoria, 6 minutos indo, 6 minutos vindo. Uma bateria que não é tão grande assim. Para esse tipo de drone, o ideal seria
um pack de Li-ion, né? 6S2P de 5.000, 5.200 mAh mais ou menos. Mas, para começo de projeto, 12 minutos com uma lipo tá bem legal. Com essa lipo maior aqui, esse drone ele fica pesando 1,2 kg mais ou menos. Detalhar aqui um pouquinho da ligação que eu fiz, né? Esse cabo vindo aqui do lado é o cabo do receptor, né? Ele vem aqui do receptor, embaixo, passa pela lateral e entra nessa UART aqui. Tem um outro cabinho aqui na frente, menorzinho, que é o cabo do buzzer, que ele vem direto nessa UART que está aqui. Esse conectorzinho aqui é o conector do ESC, e tem esse outro conector aqui atrás, que é o conector do VTX. Qual que é a questão aqui, né, desse VTX? Essa controladora, ela fornece por essa porta aqui 10 volts para o VTX. Só que esse VTX aqui, especificamente, ele pede no mínimo 12. Só que ele aceita até 25.2. Então o que eu fiz? Deixei esses dois cabinhos aqui de sinal, que é o TX e o RX, nesse conector. E a alimentação positivo e negativo, eu puxei esse outro cabinho e botei aqui direto nos pads da bateria. Então tá soldado aqui a alimentação do drone, né? Positivo e negativo vindo no XT. E junto a ele eu botei aqui, ó, a alimentação do VTX. Desse outro lado aqui tem outro cabo, que é o cabo do GPS. Então ele sai aqui do GPS, passa por dentro dessa peça de TPU, dá a volta aqui e sai nessa UART aqui na frente, né? Esse cabo tá rígido porque eu utilizei uma fita de cobre ao redor do cabo do GPS. Me falaram que para melhorar o GPS era bom enrolar os cabos dele, juntar todos, enrolar e passar uma fita de cobre em volta. Eu usei essa fitinha de cobre aqui. Então eu enrolei os cabinhos do GPS e em volta eu cobri com essa fita de cobre. Todos os cabos estão com esse acabamento aqui, né, pretinho, que é essa fita aqui, ó, de tecido. Então eu usei ela nos cabos, eu usei ela aqui para poder dar acabamento na ponta dos cabos dos motores, né? Então aqui tem malha náutica, nessa ponta aqui tem termocontrátil e aqui para prender no braço eu utilizei a própria fita, com acabamento bem legal. Depois que fecha o drone, fica super discreto, fica com acabamento bem bacana. Eu tentei organizar os cabos aí da melhor forma possível para ficar o mais organizado. Inicialmente, eu tinha feito essas soldas aqui de GPS e receptor voltadas para fora, mas eu não gostei, porque eu achava que eventualmente poderia tracionar o cabo para fora e acabar arrebentando. Então eu refiz, tirei os cabos todos, peguei novos cabos e refiz eles com uma folga, para que eu pudesse dobrar eles para dentro, do jeito que estão aqui. Então o cabo do GPS ele está dobrado para dentro, né, fazendo essa voltinha aqui, e o cabo do RX também, ele é dobrado para dentro e depois ele faz a voltinha e sai. Assim eu achei mais seguro. E depois quando boto o plate aqui em cima, tudo isso aqui fica travadinho. Aqui nós já temos ele montado, fechadinho, né? A única coisa que falta aqui é a segunda antena do receptor, que não chegou ainda, mas para botar essa antena não preciso abrir o drone de novo. Então tá aqui já fechadinho, pronto para voar de novo, depois de estar revisado, né? Quando ele está fechadinho, a gente vê que fica tudo muito discreto, né? Organizado, fechadinho, não fica um monte de fiação aparente, fica organizadinho. Tudo muito bem preso, né? Essa antena aqui de trás, eu tive alguns problemas dela soltando, inclusive foi a que estourou, né? A que estourou não foi a do braço, foi essa que ficava aqui, porque ela soltou daqui numa quedinha e puxou, rebentou o cabinho. E aí agora eu fixei ela melhor aqui e o cabo agora ele tem uma folguinha, né? Aqui do receptor. E aí a outra eu vou botar aqui de volta mesmo, onde essa aqui estava originalmente.
Então vai ficar uma aqui e outra de cá. Para prender, eu fiz 2 furinhos aqui com arame quente no TPU e passei o tie-up. Não fica a coisa mais bonita, mas ficou a coisa mais firme possível. A antena não mexe nada. O GPS ele encaixou aqui certinho, sem problema. E o único grande problema que eu tive de encaixe nesse drone foi com esse VTX. Por quê? Esse VTX ele tem 2 watts de potência, ele esquenta muito. Se você bota ele em 2 watts e fica voando perto de você devagar, né, fazendo ali um pairadozinho, sem botar velocidade no drone, ele rapidinho bate 95, 100 graus. É muito rápido. Para ele não esquentar, você tem que botar velocidade no drone, acelerar o drone. Aí ele também baixa a temperatura rapidinho. Se ele 30 segundinhos voando com o drone para frente, ele já sai da situação de superaquecimento. E uma das coisas que ajuda ele nessa temperatura é esse cooler que fica aqui. Só que esse cooler tem um problema, que ele aumenta muito o VTX verticalmente. E aí quando eu montei o frame, logo eu percebi que esse plate superior não ia caber. E aí tinha opções. Primeira era comprar standoffs mais altos, mas eu pensei que isso ia trazer uma série de consequências. Por exemplo, essa peça aqui que monta a câmera não ia servir mais. Esse TPU aqui que monta o GPS, a antena receptor e as antenas do TX não ia servir mais. Fora outras questões que ia arrumar problema. Então, mexendo nos standoffs, eu logo tirei de cara. E a outra opção que eu tinha era cortar esse plate aqui de cima. Né? Esse plate aqui, nessa parte aqui, ele era todo vazado, né? Tinha tipo uns vãos aqui para poder aliviar peso. E tinha mais uns vãos aqui laterais para poder botar a tira de bateria. Da forma que eu precisei cortar, eu perdi aqui o suporte para tira da bateria. Então as minhas tiras de bateria ficaram as duas aqui na frente. Foi o suficiente para prender a bateria. Mesmo uma bateria grande, fica muito bem presa com essas 2 tiras aqui da frente. E consegui encaixar aqui o VTX perfeitamente, né? Dá para ver aqui que ele fica rente, né? Com essa borrachinha aqui. Foi o suficiente para ele caber. E no chão, quando a gente bota ele no modo de baixa potência, 25 mW, ele não ferve. Então, mesmo com a bateria aqui em cima, ele está cumprindo seu efeito. Mas quando eu boto uma bateria menor, ele fica totalmente desobstruído. Só a bateria grande que tampa. Mas com a bateria grande, eu vou com ele sempre para frente. E aí sempre está pegando vento no VTX e ele não ferve. Ele só ferve quando eu fico muito tempo voando lento, fazendo um voo pairado. Aí ele esquenta mesmo. Tem que botar velocidade no drone para poder resfriar. Tirando essa questão aqui do VTX, eu não tive nenhum outro grande problema de montagem desse drone. Se fosse um VTX sem esse cooler aqui, nem o problema desse plate superior eu teria. Encaixaria perfeitamente. Nos primeiros voos, eu tinha montado esse drone sem essas barras aqui, ó. E aí, logo de cara, muita vibração. E aí, teve que mexer um pouquinho nos filtros de PID para tirar um pouco de sensibilidade dessa vibração. Mas, logo no dia seguinte, eu vim para casa e montei essas barras aqui no lugar. E aí, resolveu 100% o problema de vibração. Eu pude deixar o filtro de PID estoque, como fica lá no Betaflight padrão, e acabou o problema de vibração. Como esses motores são bem grandes e bem fortes, não fez diferença absolutamente nenhuma no voo isso aqui. Fez muita diferença na vibração, mas na resposta do drone não mudou absolutamente nada. Isso aqui para esse drone, nada, foi nada. Não sentiu nem um pouco esse acréscimo de peso aqui. Que é um acréscimo de peso pequeno, sim, mas os motores são muito fortes. Não senti necessidade também de trocar a hélice. Acho que essas 70-40 aqui estão ótimas. Não senti necessidade de botar hélice com passo maior. Com isso aqui eu já tenho muita potência. O drone fica rápido o suficiente e ele fica econômico, né? Como eu falei,
eu tiro 12 minutos com uma 6S 3300. Com uma Lion Impact 6S 2P dá para rondar ali os 20 minutos de autonomia de voo com esse droninho aqui, mesmo utilizando um motor superdimensionado. Porque apesar de serem motores muito fortes, são motores extremamente eficientes. O rádio que eu estou usando para esse drone é um GX12, Rádio Master. É um rádio já dual band, né? Ele tem dentro dele um módulo dual band, então não tem módulo externo, ele é dual band já de fábrica, e ele tem 1000 miliwatts, né? 1 watt de potência no módulo de transmissão. Então tudo aqui está dimensionado para long range. A única coisa que eu pretendo alterar no futuro é o óculos que eu uso. Por quê? Eu consegui em um negócio, uma oportunidade, o Avatar Goggles L. Ele é bom, ele funciona muito bem, gostei, ele é confortável, só que ele tem limitações. Quais são as limitações? Ele é divisor único. Isso aqui não dá muita imersão na experiência. A sensação de que você não está voando no drone. A sensação de que você está assistindo um cinema gigante. Essa é a percepção. Outra questão desse óculos é que ele não tem antena externa. As antenas internas são muito competentes. Mas para fazer o upgrade de antena nesse óculos aqui é muito complicado. Tem que furar a carcaça, botar conector aqui de fora. Não é simples, é complicado. E outra questão é que ele não tem porta HDMI. Então eu fico limitado para atualizações de sistema. Então se sair mais para frente outro sistema de FPV digital com módulo externo, eu não vou conseguir usar. Então eu fico limitado aqui demais. Então a minha ideia é, mais para frente, trocar pelo Avatar Goggles X. Essa é a única coisa que eu pretendo alterar aqui. No drone, absolutamente nada para mudar. Tudo funcionando perfeitamente. Rádio, também necessidade zero de trocar. O rádio excepcional. Inclusive eu tinha um X20 da FR Sky. Quando eu peguei esse rádio e testei, eu vendi o meu X20 e fiquei só com esse rádio aqui, de tão bacana que ele é. Eu realmente gostei muito desse rádio. E aqui um voozinho assim, bem sem vergonha, testando muito mais os meus limites nos primeiros voos FPV do que testando algum tipo de limite do drone. Eu com certeza estou muito longe dos limites do drone e muito próximo dos meus próprios limites. Essas imagens são imagens do VRX, imagens gravadas no óculos, não são imagens do VTX, são as imagens que eu enxergo no óculos, chegam assim para mim. A questão da vibração foi bem atenuada com as alterações feitas e o drone ficou até que bem estável. Ainda tem um pouco de vibração nos mergulhos, nas descidas, mas acho que tem mais relação com as hélices. Talvez seja possível resolver com PID, mas prefiro tentar resolver com as hélices.